Você já deve ter visto alguma notícia dizendo que cidades italianas estão oferecendo casas por apenas €1, em muitos casos, pagando para que as pessoas se mudem para essas cidades. Mas, será que isso é mesmo verdade? Por que um país como a Itália precisaria pagar para que as pessoas mudem para lá? O que está por trás dessa história? Apesar da Itália ser o país dos sonhos de muita gente, notícias como essas revelam como realmente é a vida na Itália, principalmente no que diz respeito à economia italiana. A realidade da economia italiana é sombria, e isso está se tornando cada vez mais evidente. Mas afinal, por que a Itália está pagando para que estrangeiros mudem para lá? Por que existem tantas casas vazias? E por que isso não é uma boa notícia? No início, esse tipo de oferta se dava apenas para áreas mais remotas do território italiano, como aldeias e montanhas. Porém, cada vez mais vemos notícias parecidas sobre todas as regiões e cidades da Itália. Existem milhares de casas desocupadas, e esse número cresce a cada ano. Muitas delas são casarões históricos em lugares incríveis do campo italiano. Casas que muitas vezes são parte do patrimônio cultural italiano. E é por isso que, para tentar salvá-las, o governo italiano tem lançado os programas chamados de Programa de €1. Basicamente, a ideia do programa é colocar essas casas à venda com o intuito de atrair novos moradores para essas cidades por um preço simbólico de €1. Casas maravilhosas em regiões incríveis por apenas €1. Claro que existem algumas condições para comprar essas casas. Os compradores precisam concordar, por exemplo, em gastar um valor mínimo estipulado no momento da compra, em reforma, além de outras exigências como manter o padrão histórico da casa, entre outras. Cada casa em cada região tem suas regras específicas. Alguns contratos pedem um investimento mínimo em reforma de aproximadamente 20 a 30 mil euros, o que ainda assim é um valor muito baixo para se comprar uma casa e ainda pagar toda a reforma. No fim das contas, sempre que alguém compra uma casa e faz todo o processo de reforma, a cidade se livra de uma casa em más condições, além de ter novos moradores e consumidores na cidade. Bom para a cidade também. No entanto, embora as notícias encontradas falam apenas dos pontos positivos, existem algumas outras questões que devem ser levadas em consideração. A pergunta mais importante a ser respondida é: por que existem tantas casas vazias e o que isso revela sobre a Itália e sua economia? Ao contrário das lindas paisagens italianas, a resposta não é tão bonita assim. Para entender melhor o motivo de tantas casas vazias na Itália, precisamos dar um passo atrás para entender um contexto um pouco mais amplo sobre a economia italiana. Há algum tempo, a Itália vem enfrentando duas crises importantes e está com sérias dificuldades em lidar com elas. Desde meados da década 90, a economia italiana basicamente parou de crescer e permaneceu estagnada desde então. Mesmo sendo considerada uma das maiores economias do mundo, sede de grandes empresas automotivas, bancos e indústria da moda. Recentemente, um renomado cientista político italiano apresentou uma teoria complexa explicando a causa do que ele chamou de doença italiana. Ele tentou explicar por que a Itália deixou de crescer nos últimos anos. Ele afirma que seu país, ao privilegiar o protecionismo e o compadrio, inibe a inovação. E o resultado é o baixo crescimento econômico além do aumento da corrupção. Em outras palavras, empresas italianas sempre valorizaram a lealdade e as conexões, muito mais do que o desempenho de seus funcionários. Até o início da década de 90, essa mentalidade não tinha um impacto significativo, mas com o crescimento da tecnologia, as coisas mudaram um pouco. A meritocracia e o desempenho dos funcionários passaram a ter mais importância, e isso começou a prejudicar o crescimento econômico das empresas e, consequentemente, do país. Como as empresas italianas não conseguiram se livrar do nepotismo e se adaptar ao século XXI, o país logo ficou para trás em relação a outros países. Além disso, uma série de governos instáveis, um sistema jurídico caótico, um enorme problema de evasão fiscal e uma das maiores dívidas públicas do mundo contribuem em nosso entendimento de como a Itália deixou de ser uma das principais economias do mundo e tornou-se disfuncional. No entanto, esses são apenas alguns dos problemas que a Itália enfrenta. Se você está esperando para entender o que está acontecendo com as casas vazias, fica aqui que já estamos chegando lá. Além de sua economia praticamente estagnada, há décadas a Itália vem enfrentando uma das mais altas taxas de desemprego da Europa, com uma média de 10%,
chegando a 30% entre os jovens. Isso significa que, por muito tempo, 1/3 dos jovens italianos não conseguem encontrar um emprego, e aqueles que conseguem muitas vezes têm que se contentar com um salário baixo. Essa situação é tão comum que na Itália é conhecida como a geração dos 1.000 euros, apelido para uma geração de pessoas na faixa dos 30 anos, com diploma e alta qualificação, que trabalham em empregos de escritório, mas ainda ganham menos de 1.000 euros por mês, enfrentando dificuldades financeiras. Dessa forma, contrariando nossa visão da Itália como um pequeno paraíso, é de se esperar que o país seja considerado um dos mais infelizes da Europa, principalmente devido à situação econômica precária. As consequências de todas essas questões econômicas que falamos são graves, entre elas o êxodo de jovens qualificados do país. Desde 2008, pelo menos 2 milhões de jovens italianos deixaram permanentemente o país, e centenas de milhares de pessoas continuam saindo a cada ano. Mas esse não é o único problema demográfico que a Itália enfrenta. Além dos altos níveis de emigração, assim como o Japão, a Itália tem lutado com uma tendência chamada tsunami prateado. A Itália, neste momento, possui a 3ª população mais velha do mundo e está envelhecendo mais rápido do que qualquer outro país da União Europeia. Para piorar um pouco mais, a taxa de natalidade italiana está entre as mais baixas da Europa e vem diminuindo nos últimos 15 anos. Isso significa que a Itália tem cada vez menos pessoas em idade produtiva, que podem trabalhar, criar negócios e, consequentemente, impulsionar a economia. Como consequência, o número de aposentados e pensionistas do governo italiano também segue aumentando ano após ano. Alguns países, por vezes, enfrentam um ou dois destes problemas, mas a Itália tem a combinação perfeita dos 3 ao mesmo tempo, e é por isso que a Itália vem enfrentando uma grande crise demográfica que piora a cada ano. Desde 2014, a população italiana vem diminuindo constantemente em quase 200 mil pessoas a cada ano, e não vai parar. As previsões dizem que nos próximos 50 anos, a população da Itália vai encolher pelo menos mais 20%. Você não precisa ser um especialista para entender que isso não é uma boa notícia nem para a economia, nem para o país em si. Enfim, o que tudo isso tem a ver com as casas vazias? Devido à situação econômica e à crise demográfica, a população italiana está desaparecendo. Os lugares onde a maioria das casas vazias estão, geralmente são pequenas cidades ou aldeias, que são as mais afetadas. Assim como em qualquer cidade pequena, a oferta de empregos não é das melhores. Agora imagina uma cidade pequena, em um país em crise. A falta de oportunidades de trabalho em locais como estes faz com que as pessoas mudem para outras cidades e países, deixando esses lugares vazios e com casas abandonadas. Ao mesmo tempo, a Itália é um dos países com a maior porcentagem de adultos que moram com seus pais. Em 2021, 70% dos adultos italianos com menos de 34 anos ainda moravam com os pais. Já entre os 35 e 44 anos, 25% das pessoas ainda moravam na casa dos pais. Embora isso também seja resultado da cultura italiana, com laços familiares fortes, muitos vivem com os pais por necessidades financeiras. Com os altos índices de desemprego entre os jovens italianos, está cada vez mais difícil para os jovens conseguirem alugar uma moradia e comprar uma casa própria se tornou basicamente impossível. Mas o que isso tem a ver com as casas sendo vendidas por €1? Como não há empregos e oportunidades nas áreas onde essas casas estão, os jovens italianos não vão comprá-las nem por €1, já que não teriam como ganhar a vida lá. As únicas pessoas dispostas a comprar essas casas são aquelas que não precisam de uma renda, na maioria estrangeiros, que usariam as propriedades como casas de férias. Embora não tenha nada de errado com isso, isso não resolverá os problemas subjacentes. Portanto, o programa de doação de casas é principalmente um sinal de quão desesperadora a situação se tornou. Enquanto a Itália luta para manter suas pequenas cidades e vilas vivas, as casas vazias são um lembrete sombrio do seu declínio econômico. E enquanto a economia é a razão pela qual muitas pessoas saem da Itália, prejudicando ainda mais a economia, o país está preso em um ciclo cada vez mais difícil de sair, e a situação só está piorando. E você, estaria disposto a comprar uma dessas casas?